Muito boa tarde a todos e todas que nos assistem nessa live especialíssima, né, com muita alegria que eu os saúdo para mais um programa do De Frente com a Frente. Esse evento, né, esse programa que faz parte das atividades de formação do Núcleo da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito no estado de Minas Gerais. Então, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito é um movimento que atua pelo Estado laico, pelos direitos humanos, em favor da democracia, da promoção da vida humana. Então, esse é o principal objetivo da frente, e essa live vai falar sobre essa temática relacionada aos povos originários do nosso país. Então, nós que cremos que o nosso Deus é o Deus da vida, né? Porque somos os mensageiros da ressurreição, levamos a mensagem de que a vida vence no final, temos a missão de proclamar e lutar por políticas públicas justas que favoreçam a vida de toda a população, contemplando, inclusive, obviamente, os nossos primeiros parentes, né, a população indígena do Brasil. Então, como eu falei, esse encontro de hoje é especialíssimo, está sendo em colaboração do Núcleo de Rio de Janeiro. Eu sou a Priscila, do Núcleo Rio de Janeiro, sou uma das coordenadoras de lá, e o Núcleo Minas Gerais. Não só esses dois núcleos, mas o Nós na Criação, Sementes da Democracia, Coalizão de Evangélicos pelo Clima, Rede Cristã de Advocacia Popular, que é a RECAP, a Tier Fund, Renovar Nosso Mundo, Rede Fale, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, Rede Miqueias, não posso esquecer ninguém, o Reine Pessoa e também a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, ou seja, vários movimentos sociais cristãos que estão apoiando essa temática do marco temporal. Inclusive, vamos falar mais à frente sobre uma campanha que está já em andamento, chamada Evangélicos contra o Marco Temporal. Vamos esclarecer o que está sendo feito e como você pode colaborar. Então, para falar sobre essa questão do marco temporal, que está sendo importantíssima em todo o Brasil, esse debate, acompanhado extensivamente pela mídia, vamos falar sobre o futuro das demarcações das terras indígenas. Esse tema está em pauta no Supremo Tribunal Federal. Na próxima semana será a grande temática da mídia, com o acampamento que já está estabelecido em Brasília, né? Temos caravanas de diversos estados indo para Brasília para protestar, marcar presença, mostrar a importância dessa temática, e conosco, então, vamos dar hoje, ampliar a voz, né, dos parentes indígenas através da presença da pajé Adriana Fernandes Carajá, Corã, e também do pastor Alberto Terena. É um prazer ter essas duas presenças importantíssimas. Eu gostaria que eles se apresentassem, antes da gente começar as perguntas, gostaria que a Adriana se apresentasse e logo depois o pastor Alberto Terena. Cangui Queretu, Cangui Caiá, eu disse boa tarde e boa noite, né, que já está chegando a noite. Como a gente fala na língua cariri, no Desbucuá, então seria Cangui Queretu, Herói de Samiá, Vorronhé Cangui. Então eu disse, boa tarde, parente, vocês estão bem? Cumprimentando também os parentes, o Alberto Terena, Priscila, Tupinambá. Eu sou Adriana, sou do povo Cariri Sapuiá, sudoeste da Bahia, do sertão, da cidade de Jequié. Meu nome indígena é Corã, que significa esperança, ou presença ancestral. Obrigada, querida. Vamos passar agora, então, para o Alberto Terena. Pastor Alberto, por favor, se apresente. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Adriana, os parentes aí. Um prazer, né, fazer parte junto com vocês aí neste momento. É um momento crítico para todos nós, né? Eu sou o Alberto, né, Terena, mais conhecido como Alberto Terena, né? Faço parte do Conselho Terena, é uma organização do nosso povo. Também faço parte da Missão Indígena Unidas, é uma missão que trabalha, né, na evangelização de povos indígenas, com a sua maior parte constituída por
sua diretoria por Terenas, né? Então, estamos aí juntos, né? Eu um bom tempo aí acompanhando na questão da defesa dos nossos direitos. Não sou advogado, mas como indígena, eu creio que é uma responsabilidade de todos nós defendermos aquilo que os nossos antepassados lutaram para que pudéssemos ter um resguardo dentro da nossa Constituição. Obrigado pelo convite. Perfeito, muito obrigada, Alberto, obrigada pelas palavras. Então, durante essa live, você que nos assiste vai ter oportunidade de visualizar os dados bancários, tanto do povo Pataxó, quanto do povo Terena, que vai ficar sendo transmitido, para que você tenha, então, a oportunidade de colaborar, de apoiar a presença desses povos em Brasília. Né? Alguns já começaram a viajar desde ontem, tem caravanas saindo hoje, estão indo para o acampamento Luta pela Vida. Inclusive, o pastor Alberto Terena, durante a sua fala, vai nos explicar um pouquinho sobre a importância desse acampamento e do que a gente pode fazer, você que é indígena ou não indígena, pode fazer para nos apoiar e ajudar os irmãos, os parentes que estão indo para o acampamento. Então, durante o bate-papo, aproveita, se tiver uma pergunta, manda no chat, que a gente, após a fala dos parentes, a gente vai ter essa oportunidade, né, para conversar um pouco, vamos ter esse momento das perguntas. Então, em primeiro lugar, queria começar pedindo a Adriana, olha que coisa maravilhosa, ela está fazendo doutorado em antropologia, e ela vai fazer um apanhado histórico da questão indígena no Brasil. Nós sabemos que desde 1500, quando houve a invasão europeia, que temos sofrido, né, violações, violências das mais diversas, e, infelizmente, no atual governo, a situação tem ficado ainda mais grave. Adriana, querida, fala um pouco para a gente desse aspecto, dessa questão histórica indígena no Brasil. Então, é porque eu costumo abrir com um canto, e eu queria pedir licença para abrir, porque eu havia entendido que era só uma apresentação, então eu fui bem breve. Eu gostaria de abrir com um canto, que é um costume que a gente tem, que na verdade é uma oração. Então, vamos lá. Ai birrebate, retse, ai binatea, kamatikai, kangibate, ai birada, bom pidecebó, o ara quer dizer, ai birrebate, retse, ai binatea, kamatikai, kangibate, ai birada, bom pidecebó, o ara quer dizer, matikai erirada, matikai de cradicele, matikai erirada, matikai de cradicele. Então, eu pedi para abrir com esse canto, que é um canto na língua cariri, que é do povo Cariri-Xocó, que também faz parte da nação Cariri. E é um canto que tem muito a ver, né, com o momento que nós passamos, assim, eu acho que essa questão do respeito às diferenças, né, assim, da questão religiosa, e é um canto que vai falar do encontro com Deus, né, que para os Cariri-Xocó é o Oricuri, ou o Maticaí, que é um momento, né, de ter contato com Deus, de falar com Deus e de agradecer. Então, acho que primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida, por estarmos aqui hoje, né? A gente tem mais de 500 mil pessoas aí, né, levadas pela Covid-19, a gente está passando por um momento difícil, de mortes, né? Várias mortes. Então, agradecer a Deus pela oportunidade, e eu escolhi esse canto também para falar que, independente do nome que a gente dá a Deus, seja Tupã, Yamissu, Badizé, é um Deus só, né? Assim, acredito que é um Deus criador, que é esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que nos escuta, e é esse Deus também que nos proporciona esses encontros, seja ele em espaços urbanos, seja na mata, seja no Oricuri, é um Deus presente. Então, acho que isso é importante a gente colocar nessa live.
E segundo, a gente fala também de o Araquedizan, que é o grande espírito, né? O que seria do grande espírito se não fosse a gente? Se não fosse, né? Sim, então, acho que é importantíssimo a gente referenciar, né? Tanto o grande espírito, né? O que seria da gente sem um grande espírito. Então, acho que isso é fundamental, é importante. E com relação à questão indígena, esse aparato histórico vem desde 1490, como a Priscila colocou, né? O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido pelos colonizadores, pelos portugueses, pelos europeus. E esse não foi um processo tão harmônico, assim, né? A gente estuda na escola, algumas escolas brancas vão falar assim, o Brasil foi descoberto, como se fosse um processo extremamente tranquilo. Esse processo não foi tranquilo. Teve morte, teve genocídio, né? Teve violência contra as mulheres indígenas que foram violentadas, foram estupradas, e isso é algo que a gente não vê quase ninguém falando. Então, acho importante a gente trazer, sim, essa questão histórica, até para explicar a criação do nosso país, né? A origem do nosso país. Que não é essa origem que eles vêm pregando por aí, né? Essa origem hegemônica, essa origem branca, essa origem racista. E durante todo esse processo, todos esses séculos que vem atravessando, a gente percebe que a violência contra os povos indígenas é uma prática corriqueira. É algo que não ficou no passado. Eu acho que isso é um ponto importante. A gente, há mais ou menos 2 semanas, a gente perdeu 2 parentes de 14 anos, né? São duas jovens, uma criança, né? Para mim, uma criança de 11 anos, que é a Raíssa Kaiowá, que foi violentada, sofreu violência sexual. Então, assim, não é uma prática que ficou em 1490, 1500, né? As mulheres continuam sendo violentadas e não tem visibilidade. Eu acho que isso é um ponto. A questão do território, principalmente quando a gente vai falar de marco temporal, se a gente pensar que os povos indígenas estavam aqui desde 1490, 1500, né, antes disso até, antes desse processo aí, de genocídio, é ilógico a tese do marco temporal, que é o que a gente vai discutir mais lá para frente. Atualmente, no Brasil, a gente tem 896 mil pelo último censo, né, de indígenas, sendo que são 305 povos e quase 300 línguas, em torno de 30 povos isolados, povos que não teve contato ainda, né, com o homem branco. E a gente tem toda uma legislação que eu acho importante frisar de proteção aos povos isolados, porque a gente vê, muitas das vezes, né, essa questão da catequese, do evangelismo, que também é uma prática no passado. Nosso povo também foi catequizado, né, com isso a gente era proibido falar a língua, então, muitas vezes, algumas palavras da nossa língua, elas vinham, né, em tom cristão, né, porque o jesuíta, a pessoa que catequizou, atribuiu palavras na língua para termos cristãos, né, enfim. Então, e com isso, com essas práticas, né, de catequese, a gente também teve o processo de criminalização das práticas tradicionais, que seria o papel do pajé, da própria benzedeira, da própria rezadeira, né, de quem faz o ofício tradicional. E isso também é uma prática que não ficou no passado, né? Se a gente pensar que essa semana a gente teve um incêndio na casa de reza dos parentes Kaiowá, né? Então, a gente continua tendo casas de rezas sendo incendiadas, a gente continua tendo perseguição de parentes, de pajés, de parteiras, de rezadoras, como ocorre no Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. E falar também, eu acho que quando a gente fala de marco temporal, a gente não pode não falar da questão do território, né, de como que o território ele é importante para as comunidades que estão, né, que estão no território, que já estavam, na verdade, né, e foram expropriadas, que é um processo violento, é um processo cruel, e é um processo que produz genocídio. Né? Você tem a morte da língua, você tem a morte cultural, né? Você tem aí vários fatores que levam a adoecimento. Porque o território, para a gente, ele é muito mais do que basicamente a terra, né? Essa relação sujeito-objeto de que a terra é minha propriedade, do que o rio é minha propriedade, é usufruto meu e eu controlo e eu domino. Que é uma relação
similar ao que é feito com as mulheres indígenas, né? Esse processo de usar como objeto para violência, para usufruir daquilo que ela pode ofertar. E para a gente não, né? A terra é extremamente importante, os rios, né? A importância dos rios, das matas, é muito importante para a comunidade indígena. Não existe essa fragmentação, né, para o não indígena, porque a gente fala Caraí, não há essa fragmentação. Então, a gente também é rio, a gente também é mata, e a gente também ar, e a gente também é terra. Então, acho que esse entendimento ajuda muito, né, a explicar como que a gente é afetado, de certa forma, com os grandes empreendimentos, né? A gente tem um país que mais persegue, mais mata defensores de direitos humanos e ativistas ambientais. Então, que atuam contrários à mineração, à hidrelétrica, à exploração, ao agronegócio. Se a gente pensar que 12%, apenas 12% dos territórios estão demarcados, né, são demarcados, porque a gente escuta por aí, né, é muita terra para pouco índio. Somente 12% das terras estão demarcadas. E a gente está percebendo cada vez mais, ficando mais difícil, né, com a entrada desses grandes empreendimentos, a expropriação dos territórios levam também os parentes para as cidades. Então, o que a gente chama de territorialidade, né, quando o indígena deixa, e aí, assim, a gente escuta também, ele deixou a aldeia tal, ele deixou porque ele passou também, pode ter passado por um processo de violência, ele foi expropriado, assim. Então, a gente costuma falar que há uma tríplica, ele é triplicamente punido, né? São várias punições, né? Primeiro nos tira um território, depois você é punido por estar na cidade, então você deixa de ser indígena por estar na cidade. Enfim, só para ilustrar o exemplo do meu povo, que eu quero ir se apoiar lá do sertão baiano, em Santa Rosa, nosso território ele foi demarcado em 1858. Em 1914, houve uma publicação, um jornal de grande veiculação na época, que é o A Notícia, que os parentes de Santa Rosa, que era nossa aldeia, saíram, andaram mais de 10 dias a pé até Salvador, para reivindicar a posse de terra, isso em 1914, depois retornaram em 1915. Então, imaginem só, uma terra que foi demarcada em 1858, até hoje a gente não teve demarcação, a gente está em 2021. Eu estou dando exemplo do meu povo, mas se você pegar os Guarani Kaiowá, o próprio povo Pataxó e vários outros povos, a situação não é muito diferente. Então, acho que basicamente... o galo, gente, resolvi o galo. Eu acho que basicamente é isso, né? Assim, a gente pensar, né, nessas violências e não pensar como algo do passado, porque também o que a gente vem discutindo é que parece que o indígena, ele é do passado, né? A figura do índio selvagem, que vive na mata, que ele não tem educação, que ele... Hoje a gente tem utilizado os instrumentos, as estratégias dos não indígenas, né, dos brancos, para também nos defendermos. Então, a gente tem parentes nas universidades, a gente tem parentes que são advogados, que são médicos, que são enfermeiras, que são doutores, que são antropólogos. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente pensar, né, e contar mesmo com vocês, a gente vai conversar mais durante a live, mas contar mesmo com vocês. Eu acho que a gente tem um objetivo em comum, né? Eu costumo dizer que se há ego, se há soberba, se há violência, se há discriminação, se há preconceito, a gente não está na luz. Então, eu acredito que a gente está no mesmo eixo, assim. Apesar de falarmos palavras diferentes, talvez não falarmos a mesma língua, ou utilizarmos nomes diferentes, a gente tem o mesmo objetivo. Então, eu falo isso porque eu conheço a Renata da Frente, de Minas Gerais, não só a Renata, mas outras pessoas também, né, que aí a gente vive muito abraçados, né, e falar que a gente não pode generalizar. Então, assim, eu acho que tem evangélicos, sim, né, existe sim uma bancada estabelecida lá no Congresso, mas a gente tem também evangélicos que defendem os povos indígenas e que têm esse pensamento, né, que acreditam que, de fato,
a gente é os verdadeiros donos dessa terra, acredito muito na questão da natureza, do bem viver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Com essas falas muito genéricas, para a gente não colocar todo mundo no mesmo barco, assim. Todo mundo é ruim, todo mundo quer prejudicar, e não é assim. Tem pessoas boas e tem pessoas que pensam e defendem os povos indígenas. Boió e Natequê, a gente continua conversando. Muito obrigada, Adriana, pelas palavras tão importantes, tão potentes, né, para nos fazer refletir sobre essa questão. Você falou sobre a questão da violência contra a mulher, a violência contra o território, que acaba sendo uma violência contra o próprio corpo, né, do indígena, e essas violências epistemológicas, algo muito importante da gente refletir, porque sabemos que o cristianismo que chegou até as Américas, né, a nossa Abya Yala, né, foi um cristianismo absolutamente violento, bastante diferente, distante do que o que Jesus fez e ensinou, né? Então, acho que mais do que nunca é o momento de nós, cristãos, evangélicos, refletirmos sobre, em termos históricos, o que podemos fazer de reparação, o que podemos fazer para apoiar as lutas indígenas. E, para isso, eu queria chamar o nosso convidado Alexandre Pataxó. O Alexandre Pataxó, ele é um cacique, e ele vai falar um pouco para nós sobre do que trata essa tese, né, do marco temporal especificamente, como é que isso afeta os povos indígenas. A Adriana já deu uma passadinha, e aí eu queria que ele falasse também um pouco dessa atuação dele enquanto liderança política, né, e enquanto liderança indígena, né, talvez até como que essa temática do marco temporal, da PL 490, está sendo discutida, né, entre os deputados lá no Congresso. Alexandre, você está conosco? Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos parentes aí presentes na live. Primeiro eu gostaria assim de agradecer, dizer que sou grato aí a essa campanha aí de divulgação, né, os ataques que vem sendo feito aos direitos, né, originários aí do nosso povo, e dizer que é muito importante quando a gente encontra aliados, né, para nos ajudar, né, a rebater a esses ataques, e também espaços para falar um pouco da questão indígena, o que é ser indígena, né, a luta, a questão da relação do indígena com o território. E, na verdade, essa PL 490, né, o marco temporal, ela é inconstitucional, ela é perversa, né, com os povos indígenas, né, ela acaba, essa PL, ela sendo, esse marco temporal, ela, na quarta-feira, ele sendo passada lá no STF, e ele é o PL da morte, dizemos assim, né, que ele vai dizimar o nosso povo, o nosso país, né? Ele dá... Alexandre, Oi. Desculpa te interromper, parente. A sua câmera, ela está desligada, a gente está só ouvindo a sua voz. Você está com dificuldade para abrir ela? Ou... Vou abrir. Agora a gente está te vendo. Obrigada, parente, obrigada. E aí, né, essa PL, ela acaba, vai, né, de contra tudo que essa relação que nós temos com o território, né, a luta dos povos indígenas. Então, ela é realmente perversa, né. Então, estamos, né, indo, né, muitos parentes já em deslocamento a Brasília essa semana, justamente para unirmos, né, com os aliados, né, os aliados brasileiros, né, dessa terra também, do Brasil, para lutarmos contra essa PL, né, e estamos indo lá lutar em favor da vida, né. Então, esse acampamento, ele vai ser um momento um dos momentos históricos, mais uma vez, dos povos indígenas do Brasil, e aí contamos aí, né, com a parceria de todos, né, a compreensão, isso que vocês estão fazendo, entender o que é o marco temporal, né, o que isso traz de ruim para as comunidades indígenas,
né? E acho que a Pajé já colocou muito bem aí essa, né, essa relação do indígena com a terra, esse impacto negativo da PL, né? Então, acho que é isso mesmo, a gente está na luta, né, para combater essa PL e buscar aliados mesmo, né? Dizer que muitos falam, a bancada evangélica é contra os povos indígenas, né? Acho que é uma parcela que estão lá, que estão representando, não são, às vezes nem representa todos os evangélicos, né? E são pensamentos diferentes. Então, a gente tem que, né, tirar essa ideia, né, que os evangélicos estão contra os povos indígenas. Pelo contrário, né, a gente tem muitos evangélicos aliados que entendem a causa indígena, que tem essa relação com os povos indígenas respeitosamente. Então, a gente tem que buscar isso também para a sociedade, colocar isso para a sociedade e, né, e para os povos indígenas também, que nem todos são nossos inimigos, nem podemos tratar todos como os nossos inimigos, né? Nós temos muitos aliados em todas, né, na sociedade em geral. E aí a gente, falando um pouco também em relação do índio na indígena na política, né? A gente procura assumir esses espaços justamente para estar ampliando e ter espaço, né, e vozes nas câmaras municipais, também hoje, né, no Congresso temos indígenas já, temos que ampliar essa representatividade no Congresso, nas assembleias legislativas. Eu acho que o indígena ele tem que estar nesses espaços e brigar para estar ocupando esses espaços, para levar realmente as nossas vozes, as vozes das nossas bases, né? Discutir nas bases o que é a política para os povos indígenas, como os povos indígenas quer discutir essas políticas, qual é a proposta dos povos indígenas e levar para esses espaços aí que são discutidos aí, né, nas câmaras, nas assembleias, no Congresso, e agradecer mesmo aí pelo espaço que você está dando aí ao nosso povo. Obrigada, Alexandre. Nós que agradecemos, porque sabemos da dívida histórica que temos com os povos originários nessa terra. E não só isso, como você muito bem falou, a bancada evangélica não representa, certo, todos os evangélicos, uma parcela dos evangélicos, né? Então, com base nisso, a gente vai ter agora uma fala do pastor Alberto Terena, mas antes de passar a fala para ele, eu queria mencionar algo que vem até concordar com o que o Alexandre Pataxó acabou de falar. A gente está envolvido, né? Todos os movimentos que estão na organização dessa live está envolvido num grande movimento chamado Evangélicos contra o Marco Temporal. Então, se você puder subir essa hashtag nas suas redes sociais, nós já temos diversas postagens, como eu citei no início, né, de todos os movimentos que estão envolvidos. O objetivo é conscientizar os evangélicos da importância da luta contra o Marco Temporal, que é uma luta pela justiça. É uma luta pela reparação histórica de algo que o Brasil, enquanto Estado, tem errado desde a invasão, desde a sua fundação como Estado, né? Passando por cima de diversos povos que aqui já estavam, com suas línguas, suas culturas, seus costumes, enfim. Então, nós hoje temos que rever esse posicionamento e apoiar o povo indígena quando esse luta por justiça. E é por causa disso que essa ação chamada Evangélicos contra o Marco Temporal estará presente no acampamento de Brasília, fortalecendo os parentes indígenas que estão lá na luta, que estão protestando, que estão com seu maracá, que estão com a sua voz, né? Viva lá sua presença, seu corpo, mostrando que essa terra é terra indígena. E não só isso, você que não pode ir a Brasília, não tem problema, você pode nos ajudar. Pode enviar recursos para que a gente possa suprir os parentes com água, com alimentação, para que a gente possa ajudar na locomoção, tanto do povo Pataxó quanto do povo Terena. Os dados bancários estão sendo aí
projetados para que você possa contribuir, para que tenha realmente bastante, tem que ter bastante indígena lá em Brasília, para eles pararem de achar que o povo indígena acabou, morreu. Isso é um negócio que eu fico doida com isso. Tem indígena em contexto aldeado, tem indígena em contexto urbano, e a gente precisa estar ao lado do povo, que é o povo mãe, os povos, né? Que são os iniciantes dessa nossa civilização brasileira. Então, vamos considerar isso, colabore, você que pode ofertar esse valor que vai para os evangélicos contra o marco temporal, vai ajudar a suprir com água os que estão acampados, vai ajudar a suprir com comida, vai ajudar a bancar, de alguma forma, o transporte, para que tenha, então, voz e tenha, então, vulto de quantidade de gente para eles verem que o povo indígena é um povo grandioso, com muitos representantes de muitas nações. Então, eu queria chamar o pastor Alberto Terena, né, para ele falar um pouco dessa relação do cristianismo com a causa indígena, ele que estará lá no acampamento, que esteve no outro acampamento, né? Fale um pouco desse movimento dos evangélicos contra o marco temporal, dessa cartilha que estamos lançando hoje. A Recap está lançando hoje, nessa live, uma cartilha voltado para o povo evangélico, para explicar aos nossos irmãos o que é o marco temporal e como a igreja pode apoiar. Pastor Alberto Terena, a palavra é sua, meu irmão. Acho que a sua câmera está fechada, pastor. A gente não está vendo o seu... Ah, agora sim. Obrigada. Boa tarde, mais uma vez. Aí o Alexandre Patachó, parente, né? Que entrou agora recentemente, né? Aí falando um pouco do contexto, né? Nosso. E a Adriana, né? Falando historializando um pouco, né? Da colonização do nosso país, da forma que foi, né? E isso é muito importante, né? Para nós termos uma visão da forma que o não indígena, no primeiro momento, viu, né, o nosso povo, né? Viu o nosso povo. E uma das coisas que me marcou muito, estudando, né, a história da colonização, foi justamente a carta, né, de um dos jesuítas, de um dos cristãos, né, que escreveu para Portugal, dizendo de que, né, nós parecíamos ser humanos, né? Parecíamos, né, naquilo que ele escreveu na carta, né? E então nós, no primeiro momento ali, nós, por ser diferente, por termos uma maneira diferente de ser, e eles tinham esse olhar para nós, né, de que nós, praticamente, nós só, eu creio que a aparência um pouco parecida com o ser humano, né? Conforme a carta ali. Mas com isso eu quero dizer de que o nosso Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem para nos mostrar, para que a gente tenha o discernimento das nossas vidas, e que uma das coisas mais importantes que Deus nos coloca, né? Eu creio que a nossa mente, a nossa forma de nós trabalharmos, né, com a nossa mente, de nós vermos aquilo que ele proporciona para nós em nossas vidas. E uma das coisas mais brilhantes que nós temos é isso, né, a maneira de nós pensarmos, a maneira de nós podermos raciocinar. E com isto, o indígena, ele não está fora, né? Nós temos a livre escolha daquilo que nós queremos, daquilo que nós não queremos. Então, eu creio que isto é importante nós também colocarmos, né? A partir do momento que eu sinto a necessidade, como indígena, de escolher determinada direção, eu vou escolher. É uma decisão minha, é uma decisão que eu estou vendo que né, correta. Então, diante disto, eu quero aqui dizer, né, de que para os evangélicos, tanto indígenas quanto não indígenas,
de que este corpo de Cristo, né, esta igreja do nosso Deus na terra, né, eu creio que tem um papel fundamental, porque nós estamos aqui. E dentro desse contexto, nós temos aí uma guerra muito forte neste momento, porque nós estamos vivendo num país cristão, né? Evangélicos, católicos, a maioria em si, né? Então, somos maioria neste país, né? Tanto católico quanto evangélicos. Agora, como nós vamos fazer uso disto que é a situação? Nós temos um governo aí, né, que eu falo que é desgoverno, que ao mesmo tempo que ele diz, não, eu sou, né, eu creio em Deus, né, mas as suas ações, em primeiro momento, foi dele dizer que não demarcaria nenhuma terra para os indígenas, enquanto que a Constituição do nosso país diz para demarcar, né? Não é eu, não é a Adriana, não é Alexandre, é a nossa Constituição que está dizendo, né? Tem que demarcar as terras indígenas, né? O indígena tem o direito de ter a sua organização social, tem o direito de continuar com a tua cultura, tem o direito de levar a tua vida conforme a sua organização social. Então, tudo tá dentro ali da Constituição de 88, sabe? E vem ele dizendo que não reconhece os grandes líderes indígenas, né? Desqualificou, em pouco tempo atrás, o grande líder Raoni, né? Quando esteve no exterior, defendendo a nossa causa, né? Mostrando aquilo que este atual governo vinha fazendo. Aí ele disse que quem é Raoni? Raoni é um grande líder para nós. O Raoni é um grande líder, e ele está fazendo o papel que ele tem que fazer, de defender o seu povo, sabe? Então, nós estamos nesta guerra aí, nessa situação, sabe? De alguém que defende a família, né? Que diz que defende a família, né? Mas não respeita a mulher, né? Desrespeita totalmente. Então, as atitudes, ela fala mais forte. Então, nós precisamos atentar quanto a isto, porque esta bancada evangélica, será que não tem outros interesses por trás? Né? Tentando aí atender o agronegócio, atender a esta aliança de pré-campanha que o governo tanto pregou e prega, do avanço do agronegócio em terras indígenas, em áreas protegidas do nosso país, sabe? Então, nós temos que Deus nos deu esse discernimento necessário, né, para que a gente possa estar analisando com profundidade, né? E nós, como povo, né, aqui evangélicos, indígenas, não indígenas, nós temos uma tarefa de defender aquilo que nos faz necessário. Assim, né, a Constituição, né, de 88, ela fala que o governo brasileiro teria que ter, o Estado brasileiro teria que demarcar as terras indígenas num prazo de 5 anos. Aí vem, né, o Congresso, né, aí com esse interesse, olha a ironia, né, dando aí um marco temporal de 88 para anular as terras homologadas, né, rever as terras homologadas e acabar com as demarcações de terra, porque se vai para o Congresso, não temos terra demarcada. Não temos. A 490 é isto, é a PEC 215 que lá atrás, né, e eles ressurgiram com a PEC 215 com uma forma mais maldosa. Sabe, enquanto que ele está aí dizendo para os nossos parentes, tem que plantar soja, tem que plantar em larga escala, mas tem um item dentro da 490 que diz que qualquer ação que não seja da cultura, o governo pode ir lá e pegar, né, a terra de volta. Olha só a maldade, sabe? Então, nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, né? Aí, e estarmos mesmo sabendo daquilo que é a intenção, sabe? Respeitamos, sim,
né? Respeitamos, sim, aqueles que, né, dizem, né, que buscam o direcionamento de Deus. Mas também temos que verificar as ações, né? Porque lá atrás, o jesuíta dizia, né, que ali pregando o evangelho, né, na salvação, mas ao mesmo tempo manda uma carta para Portugal dizendo: será que eles têm alma? Né? Será que eles são evangélicos? Então teria outra intenção. A intenção era de olhar as riquezas que aqui estava para mandar para fora, sabe? E a todo momento a retógrita, né, de dizer o indígena é o atraso, o indígena é o estorvo, né, da nação, sabe? Então, tudo isso faz com que, muitas das vezes, as pessoas acham que essa bancada aí tem razão, sabe? Que o agronegócio é a solução para todos, mas que a humanidade, alguns dos nossos parentes já disseram, né? Quando vocês perceberem que o indígena está certo, pode ser muito tarde. A tua vida vai estar correndo mais risco ainda, sabe? Então, nós estamos aí buscando a nossa forma de lutar para que as nossas demarcações de terra sejam demarcadas, dizendo de que a Constituição de 88 foi para demarcar as terras indígenas, não para ali por um tempo, de que agora, então, é reconhecido aos povos indígenas se ele estava ali de 88 para cá, se ele estava ali dentro da área, dentro do território, para poder ter o seu direito. A Constituição não fala isso, né? A Constituição fala o contrário. Então, nós estamos aqui, eu agradeço muito esse espaço de discussões entre pessoas, né, cristãs, né, aí para debater com força esta questão, porque temos que estar empenhado nesse sentido aí de dizer, olha, de fato, se vocês continuarem com esta ideia aí do marco temporal, tem Guarani à beira de estrada precisando do seu território, nós temos o Nordeste que não foi demarcado às terras indígenas, que está correndo risco, nós temos o povo Terena, que pode ser, né, aí revista suas terras e o conflito começar novamente nessas regiões, sabe? Então, nós temos que buscar, o Estado brasileiro teria que buscar uma solução para demarcar as terras indígenas. Não para polemizar, não para dizer que não vai demarcar nenhum centímetro de terra. Quem é um governo, né? Para dizer para o Estado isto? O Estado somos todos nós. Nós temos direito, o indígena tem direito, né? Nós temos direito. E o direito nosso foi assegurado na lei maior do nosso país, sabe? Então, eu creio que Deus, né, nos deu aí esta força de sobrevivência, de resistência, né, mesmo dentro de um contexto de invasão, de colonização, ele nos proporciona isso, né, de louvar ele, de engrandecer o seu nome, mas olhando para ele também, para que ele nos dê força para que o nosso território seja garantido. É isso que nós queremos, para que as novas gerações tenham aí garantia, né, de direitos no futuro. Então, Priscila, Adriana, Alexandre, né, um momento assim muito importante para todos nós. Este momento do marco temporal, né, pode ser um retrocesso aí total, né, da questão daquilo que nós conseguimos até agora. Mas a gente sabe que este governo veio com uma política todinha, ela já ali escrita, aliançada, né? E nós não podemos achar que não, ele está falando em nome de Deus, né? Eles têm a bancada evangélica, então eu creio que eles estão certos. Não estão certos. Nós temos que buscar a autocrítica, buscar aí mostrar também que nós cremos em Deus, nós temos o discernimento daquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus quer para o nosso povo, e nós temos sim o direito e o dever do governo, seja ele quem for, é demarcar as terras indígenas.
demarcar as terras indígenas. Então, todo esse contexto de colonização do cristianismo, né, no momento de colônia, ele tinha um viés de exploração. Né? E dentro do próprio República, né, aí ela vem aí nesse sentido aí, sabe? Tentando colocar a política maior em cima dos direitos dos povos indígenas. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E nós vamos gritar, nós vamos buscar força em Deus para que a gente continue a lutar pelo nosso povo. E nós vamos estar nesses dias, né, aí no acampamento, né? Aí já tivemos o levante pela terra, né, que foi um momento muito crítico para todos nós, né, ali onde tivemos feridos e tudo mais, onde que a 490 estava sendo tramitada na Comissão de Constituição e Justiça. E passou, né? Agora vai para o plenário, né? E a gente sabe que ali no Congresso passa. A nossa esperança é de que o Supremo venha a fazer o papel de guardião daquilo que está dentro da Constituição do nosso país. Então, por enquanto, né, aí é isto, né, e a gente está aí também para continuar o debate juntamente com vocês. Muito obrigada pelas palavras de força, né? O Alberto falou uma coisa importantíssima, que a gente tem que agarrar essa frase e não soltar. Quem é um governo frente a todos nós? Então, a gente tem que ter essa consciência de povo, de Nações Unidas aqui, nós, do nosso território, contra essa injustiça. Eu queria colocar essa pergunta até mesmo para o Alexandre Pataxó e para a Adriana. Como é que vocês entendem o efeito, o impacto do marco temporal na questão do meio ambiente, né? Como que afeta os recursos que são tão importantes para o nosso país? Então, eu vi essa pergunta e eu já tinha falado um pouco, né? Eu acho que, além dessa questão de entendimento do que é a Mãe Terra, do que é a Mãe Água, e aí, pedindo licença para o Alexandre Pataxó, que eu também tenho sangue Pataxó, lá da Bahia, de onde eu vim, dos meus ancestrais. O povo Pataxó, por exemplo, ele é a água da chuva, né? Ele é a própria água da chuva que bate, que volta para o mar. O povo Cariri, a origem da mulher é baseada na história de um pedacinho de algodão com a mulher. Então, a gente não existe essa ideia fragmentada do que é natureza, do que é o ser humano, né? Assim, acho que esse acesso de um mundo para o outro, né? Assim, a gente fala que são vários mundos, mas que esses mundos se conectam, esses mundos conversam, esses mundos dialogam, e esses mundos só existem, né? Eles coexistem ao mesmo tempo. E aí, pensando nisso, os povos indígenas, eles são os guardiões, né? Eles são eles que defendem o meio ambiente. A gente tem vários povos que têm, né, também organizações, né, de guardiões da floresta, de parentes que fazem a defesa, mas mesmo não tendo essa organização, às vezes, formal, né, burocrata, a gente defende a Mãe Terra. Então, a gente observa nos dados disponibilizados, comparando os territórios indígenas, a questão da preservação ambiental com territórios não indígenas. E isso chama atenção, assim, né? A questão de preservação da mata, a preservação do rio. E uma coisa interessante também é que, assim, por que esse marco temporal ele não é aplicado ao fazendeiro? Ele não é aplicado ao agronegócio que derruba árvore para fazer madeira ilegal, ele não é aplicado à mineradora que mata um rio, né? Porque quem matou um rio, ele não é preso. Ele que matou várias pessoas e matou um rio, não é preso. Eu acho que são questões que a gente tem que refletir, inclusive é uma discussão que a gente tem feito com os parentes, assim, né? Então, o marco temporal vai ser aplicado aos indígenas, somente aos indígenas, né?
Então, o fazendeiro, o proprietário da terra, que está lá na terra lá, quando que ele chegou naquela terra? Ele não chegou depois também? Ele não chegou depois de 1500? Né? Alguns chegaram ontem. E aí, como é que fica a situação, assim? Então, a gente percebe, é só para falar que tem um plano de fundo. Há um plano de fundo. Esse plano de fundo é qual? É acabar com tudo, destruir tudo. Porque a partir do momento que você retira a terra de um povo indígena, você está decretando o extermínio, a morte, a política de morte. A gente vive a política de morte. Aí o pessoal da academia fala necropolítica, né, por causa do autor lá. Mas não é só a necropolítica, a gente vive uma política de morte. E nós, povos indígenas, somos da vida. A gente não é da morte. Nós somos da luz, nós somos dos encantados de luz, a gente não é da morte. Então, essa política que mata o rio, que mata a floresta, que mata tudo, tá, então vamos retirar os povos indígenas dos territórios tradicionais e vocês vão ver o que vai acontecer. Se vocês observarem os territórios que estão hoje, que não estão ocupados por povos indígenas, vocês vão encontrar a maior devastação que há. A gente pode observar pela Amazônia, né, assim, só dando um exemplo. Mas não é só a Amazônia, né, os povos do Cerrado também enfrentam isso, né. Então, assim, eu acho que é pensar além disso, sabe? É pensar que o povo indígena, ele se cura, né? Assim, eu acho que principalmente nós, né? Assim, os pajés, o papel do pajé, o papel do rezador, da rezadeira também é segurar essa questão da terra, esses ataques todos, né? E pensar que esses ataques que o homem tem feito com a Mãe Terra, ele também está prejudicado. Assim, parece que passa uma ideia que, assim, matando o rio só afeta o indígena, porque ele que gosta da água. Destruindo a mata, eu vou prejudicar só o indígena que mora naquela mata, e não é. A gente tem aquecimento global, a gente tem várias interferências climáticas, a gente tem um clima que está se alterando, a gente tem vários impactos, né? Assim, quando você tem um desastre sociotécnico, por exemplo, provocado por mineração, você tem prejuízos para toda a comunidade, não só para a comunidade indígena. Populações ficam sem água, a gente tem adoecimento, né? A própria operação climática produz adoecimento. Então, eu acho que o marco temporal, além de potencializar o etnocídio, o genocídio que está em curso no nosso país, ele ainda vai provocar o ecocídio, que é a matança de tudo que é vida. Eu acho que isso é a questão. E essa matança, gente, a gente não vai ser colocado em um bolha, né? Então, a gente balança assim, ó, vocês também vão morrer, né? Assim, a gente não vai morrer sozinho, não, eles vão morrer também, né? Se o ar acabar, se tiver uma poluição atmosférica, se tiver uma morte do rio, todo mundo vai junto, né? Eu acho que as pessoas precisam entender isso, essa responsabilidade, porque isso também é consciência coletiva, é igual a gente fala assim, tudo bem, eu estou falando que a mineradora matou o rio, estou falando que há uma poluição atmosférica provocada pelo excesso de carro na rua, mas aquele também que joga lixo na rua, ele também faz ali, ele também está provocando. É isso que a gente chama de consciência coletiva, consciência individual. A gente tem que ter a consciência individual da importância de respeitar a Mãe Terra, respeitar o meio ambiente e juntos aí lutarem juntos, né, contra o marco temporal. Excelente, Adriana. Eu apoio completamente o marco temporal para fazendeiro, garimpeiro. Eu apoio, Adriana. Eu acho que a gente tinha que começar a pressionar essas coisas também lá em Brasília, porque marco temporal para indígena tinha que ser 1.500. Agora, para esse povo aí, vai contar de quando? É uma ótima pergunta isso aí. E outra coisa, isso que você falou também, maravilhoso. Se o rio morrer, se a lavoura morrer, se o céu escurecer de tanta poluição, vai todo mundo para o mesmo lugar, vai todo mundo junto, se dá mal. Então, não é só indígena que afeta toda a população. Então, é com base nisso também, Adriana, nessas coisas que você falou, que a gente está lançando hoje uma cartilha feita pela Recap, explicando tudo isso, em linguagem bem acessível para os evangélicos.
Deus, tá? Então, essa cartilha você pode fazer o download, você pode levar para a sua igreja, pode fazer grupos de estudo com os jovens, com as crianças, com as senhoras, com os homens, pode juntar ao departamento de adolescente. Eu não sei como é que essas igrejas são organizadas, mas leve esse material, fale sobre isso, porque nós que somos o povo de Deus, que temos esse entendimento de que a criação nós somos parte disso, não somos uma coisa separada. Então, tão importante quanto o rio, uma montanha somos nós, porque tudo faz parte da mesma criação perfeita do grande Espírito Eterno, né? Que tem diversos nomes dependendo da religiosidade. Nós que sabemos que devemos lutar pela casa comum, que é onde a gente está, precisamos levar isso para as igrejas, falar para o povo evangélico que é necessário, urgente, que haja uma união para apoiar aqueles que são os verdadeiros guardiões da natureza, da criação de Deus. Porque o indígena, você tem dados, você tem pesquisas, informações de problemas na atmosfera em território indígena, o ar está mais sujo em território indígena, as águas estão mais poluídas em território indígena, a vegetação está extinguindo, está acabando em território indígena? Não. Por quê? Porque eles entendem que somos parte do mesmo chão. O mesmo chão que faz surgir uma capivara, faz surgir eu e você, e faz surgir uma rama de aipim. Então, a gente precisa entender que estamos todos interligados. Então, Alexandre, meu querido, me diga uma coisa, como que você acha que o povo evangélico, ou até as pessoas que estão nos ouvindo, até que não são evangélicas, podem se juntar aos povos indígenas do Brasil nessa luta pela preservação da nossa própria vida? Porque falar de marco temporal é falar da preservação da vida de todos, não só dos indígenas. Fala para mim, Alexandre, como é que a gente pode fazer isso? Então, eu penso, né, que a sociedade evangélica pode nos ajudar divulgando, né, a questão, essa luta que estamos contra o marco temporal, né, igual os impactos, né, ambientais, foi bem claro colocado, né, hoje só pela a política de governo hoje já encorajou os empreendedores a adentrar para dentro das aldeias, né, com empreendimentos, sem fazer estudos de impactos ambientais. Então, está crescendo muito isso dentro das comunidades indígenas, né? As mineradoras são barragens aqui em Minas, são barragens que estão indo, estourando, né? Passando dentro dos territórios, acabando com rios, né? Causando os impactos, tanto ambientais, impacto, né? Impacto mental, na saúde mental da população indígena, né? Então, a gente vive isso aqui em Minas, em algumas comunidades, vivemos também questão do empreendimento ao redor das comunidades indígenas, são em várias comunidades, existem esses empreendimentos, e os impactos já são gritantes, né, no meio ambiente, de nascente secando, né, de você ver queimadas, né, passando para dentro das comunidades indígenas. Então, eu acho que é uma rede mesmo de divulgação que temos que ter hoje na sociedade, através das redes sociais, né? E conscientizando mesmo a população o que é essa luta, né? De proteger a floresta, o meio ambiente, né? Os rios, né? O território. Assim, é uma luta constante que a gente está sem apoio mesmo, né, do governo, que o governo não tem cumprido com a Constituição, né, que é proteger, né, os territórios indígenas, né, ajudar os indígenas a fazer essa proteção. Então, nós estamos vivendo um momento muito tenso, né, em relação a uma política de governo que não está sendo cumprida com os povos indígenas, não está sendo zelada. Então, a gente pede mesmo, acho que a forma mais é de conscientizar e ir buscando, né, aliados. Excelente, muito obrigada, Alexandre. Tem alguns comentários aqui que eu gostaria de ler. Primeiramente, as pessoas estão encantadas com as falas, agradecendo muito, né, a Adriana, ao Alexandre, ao Alberto. Então,
Então, a gente tem aqui um comentário, ó, salve parentes, aqui é Quilinho Vieira, do Nós na Criação. Muito importante que nossos parentes tenham sua voz ouvida, né? É isso que a gente tem que fazer, abrir as nossas redes sociais, abrir as nossas mídias, para que os parentes tenham suas vozes ouvidas. Isso é fundamental. Outra coisa interessante aqui, ó, Jéssica Dias dizendo, o marco temporal é a instituição normativa do roubo histórico aos povos indígenas. É como se tivesse legalizado a roubalheira, basicamente isso, né? Que é, se a gente for resumir, o marco temporal é isso aí mesmo. Então, a gente tem outro comentário aqui da Cristina Bercinha, ela diz, o marco temporal devia ser 1500. As áreas ocupadas pelos povos indígenas quando os portugueses chegaram aqui e invadiram as terras já habitadas. É verdade. Temos também um ótimo comentário aqui, ó, do Reino em Pessoa, falando sobre essa questão que a Adriana e o Alexandre disseram. Belo Horizonte enfrenta a pior crise hídrica da sua história em razão da predação, da ação predatória do ambiente pelas mineradoras. Então, a gente tem, ó, mineradoras destruindo e prejudicando a vida de todo mundo. O movimento negro evangélico diz, a natureza somos todos nós. Enquanto não entendemos isso, continuaremos nos autodestruindo. Agora, eu queria pegar uma questão do comentário e pedir que o pastor Alberto Terena falasse um pouco sobre isso, um comentário do Rondinelli Ribeiro. Ele diz o seguinte, a grilagem de terra tem sido uma das formas de ataque fomentado pelo governo com o aparato do Estado pelos policiais, seja policiais, a FUNAI e etc., né? Tem atuado dessa maneira. Eu queria que o pastor Alberto falasse um pouco sobre isso, né? De como que agora o próprio governo usando o que seria para proteção, né? E defesa do indígena, agindo contra o povo indígena e permitindo grilagem, permitindo invasão de terra demarcada, permitindo garimpeiro destruindo o que resta, mineradoras, enfim. Fala um pouquinho para a gente dessa situação, pastor, por favor. Olha, eu creio que a palavra, né, ela é bem clara, né, explícita quando se fala, né, a legalização daquilo que é ilegal, né, a grilagem de terra. Eu ouvi, né, uma explicação de uma doutora, né, acho que do ISA, né, ela dizendo sobre o por que a questão da grilagem, por que se chamou, né, se deu esse nome de grilagem, né? Eu creio que todos nós sabemos, né, de que se colocava grilos dentro da gaveta, né, para que o papel ficasse ali amarelado, como se ele fosse velho, um documento velho, antigo, né? E enquanto isso, né, aquelas pessoas iriam ali, invadiam as terras e começavam a explorar. E daqui a pouco mostrava ali aquele documento, sabe, aquele registro ali de terra. E um pouco disso que está acontecendo hoje. A pessoa vai lá, né, e o governo está facilitando isso. Né, ele está facilitando isso agora. Né, quando as pessoas vão lá, começam a explorar, invadir o território, e daqui a pouco o governo vai lá dar a ele, né, o registro de propriedade. Então, é o momento da questão da ilegalidade, né, se tornando, aos olhos do governo, aí, de uma forma legal. Então, o crime sendo legalizado. Né, e é uma situação muito complicada, Por quê? Porque isso, ela traz uma consequência para o nosso povo muito grande. Sabe, a invasão da terra Yanomami, né? Quando houve lá aquele incêndio da casa da parente lá, né? Eu esqueci o nome agora do povo, né? Munducuru, né? Do povo lá, onde que houve ali o incêndio. A Polícia Federal, né, estava com uma quantia pequena. E quando começou mesmo o ataque dos garimpeiros àquela associação da parente ali, o que eles fizeram? Eles retiraram naquele momento.
houve uma necessidade de que o Supremo viesse baixar, né, ali uma portaria para que houvesse o retorno da Polícia Federal novamente. Sabe, então, é um descaso totalmente pela vida do ser humano. Ou este governo está pensando como o jesuíta lá atrás? Porque ele diz que é cristão também, sabe? Esses aí, ó, não são seres humanos, né? Parecem só. Tire ele do caminho, sabe? Então, os pastores que estão nesta linha de governo aí, eu não sei, né? Será que estão pensando da mesma forma? Sabe? Então, vem todas essas questões na nossa mente para questionar mesmo, sabe? O que nós queremos é a proteção, porque quem vai garimpar lá, ele não está pensando no povo, ele está pensando como este governo atual disse, não, nós vamos colocar uma caixa econômica do lado do garimpo e nós vamos facilitar o câmbio deste minério, né, ali com a Caixa Federal, né, e rolar o dinheiro, rolar a economia. Em nenhum momento ele disse, nós vamos estar junto com o povo indígena, nós vamos planejar, nós vamos fazer isso. Em nenhum momento ele disse isso, sabe? É um descaso total com a vida do ser humano, com a vida do meio ambiente. Porque quando você garimpa, você mata o córrego, você mata o rio e você mata o meio ambiente no total. Porque você não vai ter ali água potável para beber. Então, tudo isso. A grilagem de terra, neste momento, é um prejuízo muito grande para todos nós, não só indígena, para o povo ribeirinho, né, para o povo daqueles que habitam, que têm esse relacionamento diretamente com a natureza. Então, nós precisamos, eu quero aqui aproveitar e dizer, a sociedade precisa saber de fato o que está acontecendo neste momento, qual é a intenção real deste governo aí, na questão da grilagem, a questão de não demarcar as terras indígenas, da exploração em terras indígenas, sabe? Tem um viés político totalmente, né, aí contra a vida do ser humano, sabe? Então, irmã Priscila, né, eu quero dizer de que e reforçar este momento aqui, né, de que precisamos buscar parceiro mesmo, como disse o parente, né, nós precisamos buscar parcerias que estejam junto com a gente, que estejam junto com o povo indígena, e apostando de que o Supremo ele é capaz de guardar aquilo que o povo brasileiro em si conseguiu, né? As representações do brasileiro, do nosso povo brasileiro conseguiu na Constituição. Ali houve a abertura da democracia, né? Não é o Bolsonaro que vai falar que nós, né, queremos ser igual ao outro, não. Como ele diz, né? Não, o indígena tem que ser igual ao outro, né? Tem que ser igual a todo mundo. Não, olha, puxa vida, né? São contextos totalmente diferentes, são costumes totalmente diferentes, e esses costumes e modo de vida, ele tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado por um governo, sabe? Então, eu digo, neste momento, que nós precisamos reforçar isto, né? De que o marco temporal, essa grilagem de terra, ela é um retrocesso, né? E tudo isso é questão de um anúncio, pré-anúncio de morte, né? São pré-anúncios de morte, né? E eu quero enfatizar muito isso, porque a gente aqui, né, não está falando fora do contexto. Todos nós aqui somos parentes e sabemos o que está acontecendo com o nosso povo. Então, nós precisamos alertar a sociedade e aqueles que buscam aí o bem-estar do outro, né? O bem-estar do nosso povo vai estar junto com a gente. Muito obrigada, pastor Alberto, pelas palavras. Tem alguns comentários aqui, né? O Observatório Social de Mato Grosso agradece pela luta. A Kátia Rezoite também, a Raquel Mourão, agradece pela oportunidade de ouvir os parentes.
Temos aqui o pessoal do Semente da Democracia. A legalização do que é ilegal, como disse o parente Alberto Terena, é uma afronta ao Estado brasileiro e à Constituição, exatamente. Raquel Mourão diz: é preciso continuar resistindo profeticamente contra esse governo que se utiliza da religião para legitimar a opressão e a violência. Precisamos nos posicionar em favor da vida, da terra e dos povos originários. E aí, eu queria fazer... Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu quero trazer. Eu acho que essa aqui deve ser específica para o pastor Alberto Terena, que fala dos evangélicos, né? E aí, com essa, a gente encerra. Eu quero falar mais uma vez sobre a cartilha e, então, passar para a rodada das despedidas. Então, vamos lá. Pastor Alberto, a Cláudia Costa Moreira pergunta: na opinião de vocês, o que leva muitos cristãos evangélicos que não estão na bancada evangélica, né, a apoiarem o marco temporal ou ficar em silêncio? Por que o senhor acha que isso acontece? Tem sido uma das minhas perguntas e tem sido um dos meus questionamentos, né? Eu creio que nós, né, como evangélicos, né, nós temos muito medo, né, de se expor, né, nesses embates, né, aí, e muitas das vezes, né, a questão até mesmo de dizer, não, nós somos evangélicos, né, nós temos Cristo, né, e nós temos um olhar divino, né? E se nós entrarmos nesta polêmica, né, nós vamos se expor, nós vamos ter problemas, né? E muitas igrejas, às vezes, preferem se calar, né? Se calar, se ficar no seu canto e não se colocar, não se posicionar. E é uma das questões que eu sempre coloquei, né? Puxa vida, e a igreja evangélica, né? Nós temos muitos indígenas hoje, né, dentro do Brasil, evangélicos. E como que a igreja brasileira ela se coloca, como que ela se posiciona, mesmo que seja não, né? Aí, mas eu quero dizer, né, quero dizer aqui mais uma vez, né, de que nós, né, precisamos do apoio das nossas igrejas, do apoio. Tem irmãos, né, o indígena Terena que morreu, né, que foi morto pela Polícia Federal, era um evangélico, né, Osiel Terena, né, pai de 3 filhos, né, esposo, morreu numa batalha aí de defesa do seu território, evangélico, né. Então, nós temos muitos evangélicos hoje, né, aí lutando pelo seu território. Então, nós precisamos estar juntos, né? A sociedade precisa, brasileira, né, evangélica, ela precisa saber disso, de que nós, né, temos Cristo sim no coração e nós amamos o nosso povo, sabe? Nós amamos o nosso povo e nós queremos o futuro. Eu sou criticado, né? Né, por ser pastor, né, por estar também nesta luta. Como eu já disse, eu não tenho vergonha, sabe? Porque eu estou lutando por um direito assegurado dentro da Constituição do nosso país. E eu vou lutar sempre, né, nesse sentido, né, e mesmo sendo criticado, muitas das vezes. E eu me coloco aqui, eu me apresentei como pastor Alberto, da Missão Indígena Unidas, do Conselho Terena, né, e eu vou sempre me posicionar desta forma, porque é um direito meu de defender o meu povo. É um direito meu. E eu cheguei a ponto de já ter ficado pelo caminho nos embates desses. Mas eu saberia, né? Estava sabendo de que eu estava lutando pelo meu povo. A vergonha maior seria se eu estivesse me acovardado e ficado em silêncio, né? E não lutar pelo meu povo. Eu não sou cantor, sabe, Priscila? Adriana, Alexandre, né? O nosso povo indígena é muito, né? Tem vários cantores. Eu não sou cantor, mas eu quero cantar, né? Aqui, no nosso idioma Terena, né? Aí vocês podem fechar o ouvido, abrir um pouquinho depois, né?
devido aí a... mas eu vou cantar. Por quê? Porque diz, né? Você é meu irmão no Senhor. Você é meu irmão no Senhor, sabe? Então, nós somos irmãos dentro desta terra, deste planeta, né? O que precisava fazer era cuidarmos um do outro. Os governos foram feitos para isso, para cuidar do seu povo, não para oprimir, né? Não para dividir o povo, sabe? Então, eu creio que eu fiquei muito contente quando, né, eu não vi a hora de ter um governo, sabe, evangélico dentro do nosso país, mas, olha, eu não sei, né, não sei o que dizer. Eu só sei que os nossos direitos estão sendo ameaçados e aquilo que se foi posto é de que os nossos direitos estão sendo, o povo indígena está sendo como moeda, está servindo como moeda de troca. Infelizmente, né? Mas eu vou cantar aqui para vocês. Iti boe no choconan, iti boe no choconan, iti boe no choconan, iti boe no choconan. Você é meu irmão no Senhor. 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 Anapuecpé. Obrigado. Olha, poderia ser cantor, sim, pastor. Uma voz bonita, potente dessa, e é uma grande verdade. Nós somos irmãos, né? Quando entendermos que defender o direito dos povos indígenas é defender a nossa família, né? Assim como o indígena defende o rio como um parente, né? Uma pessoa, né? A montanha, enfim. Isso é uma coisa que a gente precisa ter esse entendimento. Então, a gente está tendo na nossa live os dados aí tanto do povo Pataxó quanto do povo Terena. Você pode colaborar para que os nossos parentes possam estar em Brasília nessa luta justa, porque o cristão ele deve apoiar as lutas justas. E a luta contra o marco temporal é uma luta pela justiça, porque uma injustiça está sendo cometida nessa terra. O nosso chão está encharcado de sangue indígena, sangue negro, e esse chão precisa voltar para os donos verdadeiros. Então, você que nos ouve, depois você envia essa live para outras pessoas para ouvirem a posição dos indígenas sobre essa desgraça que é esse negócio dessa PL 490. Não podemos permitir, o povo pressionando é que vai influenciar essa votação. Então, quanto mais você puder apoiar para que tenha bastante representatividade indígena em Brasília, melhor será para que o resultado seja positivo, né, a favor do povo indígena, dos povos indígenas desse país, né? Então, é interessante, os que nos assistem, estou recebendo uma mensagem aqui, por favor, não deixe de baixar essa cartilha. Olha, eu estou com a cartilha no meu celular e ela é maravilhosa, fala sobre, tudo explicadinho para você levar para a sua igreja. O que é o marco temporal? O que a Constituição diz, a Constituição prevê? Quais são as consequências do marco temporal? Qual a importância da terra? A Adriana falou tão bonito sobre isso. A importância da terra. E aí tem uma parte que é assim, sou cristão. O que isso muda para mim? Porque muita gente fala, mas isso é uma coisa indígena, eu não sou indígena, não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Se você é deste país, se você é cidadão, eleitor, não é verdade? Se paga os seus impostos, tem a ver com você, sim, porque essa terra precisa ser distribuída com igualdade. E aí tem como participar, várias redes sociais que você pode participar, não só da PIB, a qual o pastor Alberto Terena faz parte, mas as redes sociais dos diversos povos do nosso país. Você pode ajudar orando, você pode ajudar doando recursos. E também falando sobre as parcerias. Teve alguém aqui que falou que as parcerias são urgentes. Alguém falou isso no comentário lá no YouTube, que eu estou vendo aqui, graças a Deus, com bastante gente assistindo. Deixa eu ver quem falou sobre isso. Foi a Marcele Sanuto. Parcerias são urgentes. Então, você que está nos assistindo, saiba
que essa live é uma iniciativa de diversas parcerias. Não só da Frente de Minas com a Frente do Rio, mas também com Nós na Criação, Semente da Democracia, Renovar Nosso Mundo, Tear Fund, Evangélicas pela Igualdade, Coalizão Evangélica pelo Clima. Tem um monte de evangélicos que já estão unidos a favor do povo indígena. Então, eu queria falar para a Adriana que ela levasse essa boa notícia para o seu povo. Queria falar para o Alexandre Pataxó que você leve essa boa notícia. Tem um monte de evangélico unido para que as redes sociais tenham cada vez mais participação dos povos indígenas para falar sobre a verdade que acontece, não é o que a gente vê nessa mídia mentirosa, não é o que a gente vê nessas fake news, que fake news é um nome bonito para mentira. E o crente que é crente raiz, eu sou nascido e criado em igreja. Mentira, a gente fala que o pai da mentira é o diabo. Então, para quem é crente que está me assistindo aqui, já deve ter ouvido isso várias vezes. Então, se você quer ficar ajudando o diabo, você espalha mentira. Mas a gente tem que saber a verdade. E a verdade é, precisamos ouvir os parentes indígenas para saber do número de feminicídio, do número de assassinatos, do número de criança que não tem acesso à escola, do número de território que não tem nem água potável, gente. Isso é um direito básico à vida. Você não ter terra, você não ter moradia, você não ter saúde. Isso é uma violência ao pacto social firmado na Constituição. Então, nós não podemos nos calar. Você que é evangélico, que é líder de igreja, que está nos ouvindo, leve essa cartilha, siga as mídias que estão tratando sobre isso. Eu acho que o pessoal da Frente de Minas Gerais vai colocar lá na descrição, além de ter na página da RECAP, que é importante, a Rede Cristã de Advocacia Popular. Tem advogadas indígenas, tem a Keila Pataxó, tem a Samara Pataxó também. Ou seja, gente que está vivendo a realidade e está na luta. Então, divulgue essas páginas, divulgue essas redes sociais. Essa semana, acompanhe de perto tudo que vai estar acontecendo em Brasília, porque, como o pastor Alberto Terena falou, da outra vez, teve gente ferida, teve exército usando bomba em cima de indígena com maracá na mão. Gente, isso é um negócio tão desproporcional. Você vê de um lado um parente com um escudo feito de bambu e do outro um policial todo armado com escudo. Pelo amor de Deus, a gente não pode permitir que essa brutalidade aconteça dentro e fora dos territórios indígenas. Então, para a gente encerrar, infelizmente, que eu estou adorando essa conversa, estou amando conhecer melhor esses parentes, ouvir a experiência deles. Queria, então, que cada um de vocês tivesse uma palavra de despedida, né, para a gente encerrar, que a gente termina agora às 5h30. Estamos aproximando. Então, Adriana, querida, você que foi a primeira, dá a sua despedida aí para os que estão nos assistindo, por favor. Primeiramente, agradecer mais uma vez, Boiona Tequié, ao Eri, agradecer pela oportunidade da gente estarmos aqui hoje discutindo um tema de tanta relevância, dizer que eu fiquei encantada com a Priscila, com a garra que ela tem, assim, ancestralidade muito forte, né, Priscila, aí, Tupinambá, e traz aí a garra do povo tupinambá. Estou retomada, minha amiga, estou retomando minhas raízes, para me juntar ao povo, na luta. Então, é isso. E mais uma vez, assim, convidar a todas e todos, aí durante a live foi passado as contas, né, de apoio do Pix, os dados para ajuda do povo Pataxó, do povo, acho que o povo Terena também, né? Não sei se eu vi errado aqui, né? De todos os movimentos que estão se organizando para estarem em Brasília contra o marco temporal. Mais uma vez, né? Afirmar a importância de nos posicionarmos contra o marco temporal, principalmente os evangélicos, né? Já que a gente tem uma bancada com algumas pessoas com posicionamentos muito conservadores. E pedir todo o apoio com as orações, né? Vocês não falam rezas, vocês não falam em rezas, mas a gente respeita todos, né? Eu acho que fazer esse movimento no momento de adoecimento também da Mãe Terra, adoecimento das pessoas, eu acho que a gente precisa estar unido aí, né? Fazendo essas preces, orações, cantos, para que nosso Deus, Tupani, Amissuba, Dizé,
venha ter misericórdia de nós. A gente precisa disso, precisa unificar e fazer esse movimento pelo bem, esse movimento pela luz. Eu tenho certeza que todos que nos assistem são pessoas de luz, são pessoas que acreditam, acreditam nas questões boas, na Mãe Terra, acreditam na importância de valorizarmos a Mãe Terra. Então, é pedir mesmo, é um pedido, né, gente? Vocês gostam de falar clamor, realmente que a gente invoque aí os clamores para que Deus tenha misericórdia de nós e que esse marco temporal não seja provado, né? Para que não haja mais mortes, né? A gente já passou por um processo, a gente era 5 milhões de povos, né, de pessoas indígenas em 1490, 1500, agora a gente não passa de 900 mil. Quantas vidas morreram, quantos sangues derramados, né? Então, a gente precisa parar com essa política de morte e lutarmos pela vida. É isso. Lá no pé do Cruzeiro de Lima, eu canto de Maracanã. Lá no pé do Cruzeiro de Lima, eu danço de Maracanã, pedindo a Jesus Cristo a vossa proteção, pedindo a Jesus Cristo a vossa proteção. Ia, reia, 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 reia. Então, pedir a proteção para que a gente possa também fazer essas preces para proteger os nossos parentes que vão estar indo para uma guerra. Então, a gente viu rezadeiras, a gente viu as companheiras lá com 80, 90 anos no chão, passando mal, né, com o efeito de gases. Então, isso é muito sério, a gente tem que parar com isso. Buena até que é gratidão, e me desculpe por qualquer outra coisa que eu tenha falado, que não foi de agrado de vocês. Maravilhosa participação, nossa pajé querida Adriana, obrigada pelas palavras tão fortes, né? A gente ouve quase como quando você canta, parece que tá um trovão soando de tão bonito, né? Uma letra dessa tão forte, é pedir a proteção a Deus mesmo, porque é uma guerra que está sendo travada e a gente precisa tomar um lado, decidir, escolher, definir qual é o lado que a gente está, e tem que ser ao lado de quem está na situação de vulnerabilidade no nosso país, que é o povo indígena, né? Então, eu queria chamar o Alexandre Pataxó para fazer uma despedida aqui para nós nesse momento, por favor. Então, Priscila, Adriana, Pastor Alberto, quero aqui agradecer vocês por este momento, dizer que foi muito importante essa live, a gente vai estreitar aí os relacionamentos para aproximar mais o diálogo, que dá continuidade, né, em tudo que foi falado aí, eu achei de suma importância. E as pessoas que estão nos assistindo, dizer que é isso, né? A gente está em busca de aliados, a gente está se deslocando para Brasília, pedir também, né, sabedoria ao nosso Niamissum, orações a vocês, que dê tudo certo, que a gente consiga alcançar os nossos objetivos lá em Brasília, para que sejam, né, garantida a nossa conquista, não precisa ser através de guerras, né, através de violência, que nosso Niamissum nos dê sabedoria e que calme também a mente deles, né, quando formos dialogar, que dialogamos em paz e que seja respeitado de fato, que esteja na Constituição, os povos originários desse país. No mais, assim, quero agradecer a todos, né? Desde já, deixo aqui a minha gratidão. Nós que agradecemos sua presença, Cacique, obrigada por ter, né, compartilhado esse tempo, a sua fala conosco e por estar aí sendo uma liderança tão forte entre o povo pataxó. Muito obrigada. Pastor Alberto Terena, suas últimas palavras, meu amigo. Vamos lá. Obrigado, Priscila, aí por este momento aqui, juntamente com os parentes, né, para que a gente coloque, né, aquilo que se faz necessário para a sociedade brasileira, né, tanto evangélicas e não evangélicas, né, aí,
momento que nós precisamos desta parceria mesmo, da sociedade brasileira que estejam aí participando junto com a gente em defesa do nosso direito, não ao marco temporal. E pedindo a proteção do grande Tucoviti, né, as caravanas já saíram desde ontem, né, das suas regiões, aquelas mais longe já saíram até antes disso, estão a caminho, né, aqui do nosso povo terena saiu hoje, né, amanhã eu estarei saindo, né, então, eu pedindo a proteção do nosso grande Deus, né, nesse sentido, e pedindo mesmo apoio, né, nós precisamos muito, né, porque ali vai ter crianças, jovens, adultos, pessoas anciãs, né, e precisamos de todo o apoio, né, de água, aquilo que se faz necessário para aqueles dias ali, e outras coisas mais, né, então a gente precisa aí deste apoio da sociedade no geral. Muito obrigado, né, gratidão, né, à Priscila, aos parentes, e estamos aí, né, juntos com vocês. Obrigada, pastor, que a gente possa acompanhar a cobertura que será feita, né, dos que estão lá no acampamento. Então, o pastor Alberto estará lá, estará nos mandando notícias. Você vê agora aí os dados, né, bancários para que você possa contribuir, para que os povos Pataxó e Terena possam ir para Brasília, para que a gente possa suprir os parentes e os irmãos que estão lá com água, alimento e também com as nossas orações, a nossa presença. E lembre-se, a cartilha está disponível no www.advocaciapopularcristã.com.br. A cartilha está lá, você pode fazer download, você pode mandar pelo WhatsApp. Advocacia Popular Cristã. Pode ir lá acessar, que a cartilha já está disponível. Queria agradecer a todos os movimentos que se uniram para fazer essa live possível, as pessoas que estão nos assistindo de maneira tão amorosa, de maneira generosa. Divulgue essa live. Essa semana, divulgue as postagens que serão feitas pela Frente de Evangélicos, pelas Nós na Criação, Semente da Democracia, Evangélicos pelo Clima. Olha, tem muita gente trabalhando para divulgar isso, para lutar pela justiça. Não esqueça de apoiar, abra as suas redes sociais para que esse assunto seja tratado. Essa é uma forma que você tem de apoiar sem gastar R$1. Então, não perca a oportunidade, essa é uma semana decisiva para os povos indígenas do Brasil. Eu queria mais uma vez falar também que estaremos fazendo um relógio de oração. Nós que cremos no poder da oração, cremos que Deus nos ouve, cremos que quando estamos junto com os nossos irmãos, clamando, pedindo de todo o nosso coração, Deus nos ouve. Então, temos um relógio de oração que estará sendo feito. Por favor, você se informe. Daremos mais informações também nos sites e nos movimentos que estão participando. Não deixe de se informar, não deixe de se divulgar e não deixe de orar. Nós sabemos que essa é uma questão espiritual. Sabemos que há uma luta contra a vida. E nós que somos testemunhas da ressurreição, estamos do lado da vida. Então, como este governo tem investido na morte do seu próprio povo, nós não podemos concordar com isso. Então, ore conosco, invista os seus recursos, abra as suas redes sociais para falar sobre isso e, acima de tudo, divulgue essa cartilha, porque ela torna a informação acessível, é um texto curtinho, para exatamente as pessoas não pularem, né? Porque hoje em dia, textão, as pessoas não têm mais paciência. É tudo muito curtinho, muito sintetizado, resumido, e vai ser uma benção se puder levar essas informações para a sua comunidade de fé. Eu sou Priscila do Reis Ribeiro, da Frente de Evangélicos do Rio de Janeiro, e agradeço muito esse convite tão generoso dos irmãos da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito de Minas Gerais. É isso, obrigada a vocês que ficaram até agora nos assistindo, nesse momento tão importante para a nossa democracia e para o Estado de Direito. Um grande abraço, fique conosco, até a próxima.